Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Esta é uma republicação integral do episódio 45, publicado originalmente em setembro de 2024, que aqui reciclamos, primeiro porque inclui clipes gravados numa alegada cerimónia satânica dedicada a um deus coruja e, em segundo lugar, porque, modéstia à parte, ficou muito fixe. Espero que gostem. Na primavera de 1872, um pequeno grupo de jornalistas, atores e advogados de São Francisco, nos Estados Unidos, decidiu formar um clube. O seu documento fundador dizia que se destinava à produção do discurso social e intelectual entre jornalistas e outros escritores, artistas, atores e músicos, profissionais ou amadores, bem como outros não incluídos nesta lista, que podem, pelo seu conhecimento ou apreciação da literatura educada e das artes, serem considerados merecedores de filiação. Ou seja, este grupo de homens queria falar de coisas sérias enquanto bebiam um brandy e folheavam o Financial Times. Nada que outros 1000 gentlemen's clubs não pudessem oferecer. No entanto, os membros deste clube preferiam pensar em si mesmos como artistas mais ou menos incompreendidos, a precisar de uma plataforma para escrever os seus poemas, encenar as suas peças ou expor as suas pinturas. E por isso, escolheram para o nome do seu clube Bohemian Club, o Clube Boêmio, numa referência clara à tradição francesa de viver para a arte quase sem dinheiro para comer. No entanto, a vida em São Francisco não era barata e a arte custa dinheiro. O Bohemian Club depressa atraiu empresários e homens de negócios com vibrantes veias artísticas, mas que também traziam consigo carteiras recheadas. Por isso, a vida do clube era uma estranha mistura de aristocracia e boémia. A sua sede localizava-se num edifício com 6 andares na Baixa de São Francisco e incluía uma sala de leitura, um salão com um piano e um pequeno palco, uma galeria de arte onde os membros podiam expor os seus trabalhos, uma sala de banquetes, uma biblioteca e até um teatro com 611 lugares. Entre o fumo dos charutos e o aroma, a água de colónia cara, os Bohemians desdobravam-se em projetos artísticos comuns, sendo criadores, mas também espectadores uns dos outros. Mas não bastava gostar muito de arte para poder entrar. A hierarquia estava muito bem definida. O Bohemian Club era controlado por um board de 15 diretores que depois se desdobravam em vários comitês e um deles dedicava-se exclusivamente ao moroso processo de recrutar novos membros. A inscrição era uma seca. Para entrar no Bohemian Club era preciso ser formalmente convidado não por um, mas por 2 membros já afiliados e era necessário preencher uma folha de inscrição com informações sobre a família, os negócios, as relações profissionais, as capacidades musicais, literárias ou oratórias do candidato e o nome de 5 pessoas do clube que já o conhecessem. E só os membros que obtivessem a autorização de pelo menos 9 dos 11 membros do tal comitê eram aceitos. Todo este processo, aliado a uma vontade clara de tornar o clube o mais exclusivo possível, deu origem a uma lista de espera gigantesca e a preços de inscrição astronómicos. Segundo o artigo de Philip Weiss, Os Mestres do Universo Vão Acampar, que descreve a sua infiltração no Bohemian Club no final dos anos 80, a lista de espera do Bohemian Club, que nasceu nos anos 20, depressa cresceu para um tamanho ridículo. Foi-me dito que se um candidato não fosse admitido antes dos 30, bem podia começar a desesperar, a não ser que atingisse proeminência comercial ou política. Muitos homens mais velhos morrem à espera de ser admitidos. Além disso, a inscrição tem um preço. O custo de admissão anda à volta dos $8.500, aos quais se acrescentam $2.000 por ano. Uma vez que os membros regulares precisam de entretenimento, homens de talento pagam taxas muito reduzidas.
E aqui entram outra vez as artes e a boémia. É que se há constante histórica é a falta de dinheiro dos artistas e, por isso, um novo membro especialmente talentoso, capaz de alimentar a máquina de concertos, peças de teatro, exposições de escultura e mostras de pintura do clube, era aceito com um generoso desconto. No Bohemian Club podiam só entrar snobs, mas o seu gosto pelas artes era inegável e será muito, muito importante mais tarde. Por vezes, os Bohemians saíam da sua sede em São Francisco e iam fazer piqueniques. O primeiro foi em 1873 e 5 anos depois já se tornara tradição organizar uma viagem ao campo todos os anos. Eventualmente, a zona norte de São Francisco, Santa Rosa County, tornou-se a favorita do clube e os Bohemians decidiram comprar um pequeno lote de terra chamado Meeker's Grove. Com o passar dos anos, à medida que atraíam mais e mais membros com dinheiro, conseguiram expandir lentamente a sua zona de churrascos e em 1944 tinham atingido os 10 km² de floresta, clareiras e riachos que ocupam ainda hoje. Mais ou menos o equivalente, pelas minhas contas, a 1000 campos de futebol. E foi nesse local, no meio de um bosque de sequoias, em Santa Rosa County, que nasceu um dos epicentros do conspiracionismo americano, o segredo mais bem guardado e simultaneamente mais público das elites. E, dizem alguns, o local onde os satanistas realizam o seu principal ritual de sangue. Esta é a história de Bohemian Grove. A premissa de Bohemian Grove resume-se numa frase. Todos os anos, desde o final do século XIX, durante 2 ou 3 semanas de julho, 400 a 1.500 homens da elite política, financeira e cultural americana reúnem-se num mini bosque privado longe da correria do mundo. É como uma colónia de férias para ricos ou um parque de campismo elitista. Os donos do mundo chegam de calções e sandálias, instalam-se em tendas e em bungalows num dos 140 subclubes ou subacampamentos e passam o dia a cumprir o sonho dos fundadores do Bohemian Club: beber, fumar, urinar contra as árvores, conversar alegremente e assistir a espetáculos, concertos e exposições. O local é lindíssimo. Voltamos a Philip Weiss, que esteve lá pessoalmente. Tudo no acampamento é protegido por sequoias que deixam passar nebulosos raios de luz. Cada acampamento tem uma fogueira mais ou menos constante a soltar uma coluna de fumo por entre as árvores. Os vários acampamentos têm cerca de 30 metros de largura e estendem-se por uma encosta acima, com plataformas de madeira sobre as quais os membros do clube montam tendas. Os Bohemians dormem em pequenas cabanas debaixo destas tendas ou, no caso dos acampamentos mais ricos, em cabines de madeira de sequoia. Os campos são decorados com esculturas de corujas de madeira ou de pedra, o símbolo de Bohemian Grove. Os membros tratam da sua higiene em casas de banho ao estilo dormitório e comem o pequeno almoço coletivamente, numa série de mesas e bancos corridos ao ar livre, numa esplêndida área exterior a céu aberto. Nos dias de acampamento, nunca chove. Ou seja, são as férias de sonho. Os membros podem deambular livremente pelas encostas, a bebericar o seu refresco favorito. Há locais para caça e pesca, concertos de órgão junto ao lago, exposições de arte, concertos de música clássica, atividades de natação, até de alpinismo. O staff de centenas de trabalhadores garante o serviço das refeições, a limpeza das cabanas e, no geral, o absoluto conforto dos Bohemians. E tudo isto num ambiente exclusivamente masculino, já que as mulheres estão proibidas de entrar. Voltamos a Philip Weiss, que nos descreve uma das peças a que assistiu quando se infiltrou em Bohemian Grove. A peça deste ano chamava-se A Cultura da Escultura e o humor parecia vir de uma universidade dos anos 50. Rex Greed, o afeminado dono de uma galeria de arte que vende sanitas, tenta convencer o artista Jason Jones Jr. que o seu futuro está em esculturas compostas de lixo. As mulheres eram todas interpretadas por homens e sempre que apareciam, com as suas carnudas pernas e nádegas despidas,
Visíveis através de tecidos apertados e transparentes, a multidão ia à loucura. Depois de uma personagem chamar às suas secretárias vitelas, a audiência não resistiu a gritar "mu" sempre que voltavam ao palco, mas aquilo que mais agradou aos espectadores foi a personagem Bubbles Bubenheim, boob de maminha, claro, uma showgirl transformada em financiadora de arte que esfregava o seu rabo contra as portas de um elevador. As piadas sobre mulheres eram retiradas diretamente de livros de piadas antigos. Por exemplo, o meu pai diz que se tiveres de escolher entre uma mulher furiosa e um cão com raiva, escolhe o cão. Já vem com casaco de peles e fica muito mais barato. A sensibilidade do Grove faz lembrar uma era antes de se saber que fumar fazia mal, antes da morte de Deus e do dever, antes do advento do colesterol. O ambiente faz-nos pensar nos nossos tempos de secundário. Não há fim para as piadas sobre xixi e pilinhas, sugerindo que estes homens, tão avançados em tantas outras coisas, ficaram emocionalmente presos, algures, na sua adolescência. E com este contexto, talvez seja a altura ideal para falar da lista de membros. Os Bohemians são o quem é quem da elite americana. Ao longo dos anos, os seus membros ou convidados, sim, porque os membros podem levar um amigo para passar o verão em Bohemian Grove, incluíram artistas como Ambrose Bierce, Mark Twain e Jack London, políticos como Dwight D. Eisenhower, Herbert Hoover, Ronald Reagan, Richard Nixon ou George Bush, tanto o pai como o filho. Figuras incontornáveis como Henry Kissinger ou Nelson Rockefeller, políticos internacionais, como o primeiro-ministro inglês John Major, e altos cargos de empresas, conglomerados e bancos, como o Bank of America, a Pacific Gas and Electric, a AT&T, a Pacific Enterprises ou a Ford Motor. G. William Domhoff, um professor de sociologia que dedicou talvez demasiado tempo a analisar o fenómeno Bohemian Grove, cita um estudo dos anos 90 de outro sociólogo, um tal Peter Phillips, que revela que das 1.144 sociedades ou corporações mais importantes dos Estados Unidos, um quarto tinha diretores ou altos responsáveis que ou eram membros do Bohemian Club ou tinham sido convidados para ir a Bohemian Grove. O resto do episódio podia ser ocupado com a enumeração de todos os homens que sabemos terem estado pelo menos uma vez neste acampamento das elites, mas basta dizer que basicamente é toda a gente. E como Bohemian Grove é um local seguro, totalmente off the record, onde os únicos jornalistas a entrar são membros do próprio clube, a regra de ouro é que tudo o que é dito no Grove fica no Grove. Para evitar promiscuidades, os fundadores do clube escolheram como lema "Weaving spiders come not here", uma frase retirada do Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, e cuja deselegante e literal tradução poderia ser "Aranhas a fazer teias não podem cá entrar". Resumindo, não se fala de trabalho e não há cá conspirações. No entanto, há maneira de contornar estas regras. Por exemplo, uma das atividades mais apreciadas em Bohemian Grove são as Lakeside Talks, uma espécie de TED Talks à sombra das sequoias, nas quais certos membros são convidados a dar uma pequena palestra à nata da sociedade americana. Diz-nos Domhoff: os políticos acham as Lakeside Talks especialmente atrativas. Dar uma Lakeside oferece-lhes exposição pessoal sem violarem oficialmente a injunção "Weaving spiders come not here". Afinal, racionalizam os Bohemians, uma Lakeside Talk é como que uma conversa informal de um amigo da família. Alguns membros percebem que Bohemian Grove é a atmosfera ideal, off the record, para avaliar políticos. Claro que quando um político vem cá, todos podemos vê-lo, e aquilo que tem para oferecer é a sua personalidade e as suas ideias, diz um proeminente bohemian ao repórter do New York Times que tentou cobrir a visita de 1963 de Nelson Rockefeller ao Bohemian Grove para dar uma Lakeside Talk. O jornalista notou ainda que os acampamentos de verão têm sido desde há muito um palco onde líderes de negócios
indústria, educação, artes e política podem vir e examinar-se uns aos outros. Por isso, no meio da informalidade, vai-se fazendo política a sério. Aqui fica uma citação direta das memórias de um dos mais importantes políticos americanos do século XX, que não podia ser mais honesto. Se eu tivesse de escolher o discurso que me deu mais prazer e satisfação na minha carreira política, seria o meu discurso Lakeside em Bohemian Grove, em julho de 1967. Uma vez que estes discursos tradicionalmente eram off the record, não teve qualquer divulgação na altura, mas de muitas formas importantes marcou o início do meu caminho para a presidência. O autor destas palavras chamava-se Richard Nixon e viria a ser eleito presidente em 1969, ou seja, 2 anos depois da sua Lakeside Talk em Bohemian Grove. Aliás, é relativamente conhecido o rumor, mais tarde confirmado de viva voz por um dos protagonistas da história ao Philip Weiss, o tal jornalista que se infiltrou em Bohemian Grove, de que foi aqui, em Bohemian Grove, que Nixon e Reagan fizeram um acordo de cavalheiros sobre a presidência dos Estados Unidos. Nixon informou Reagan que iria candidatar-se às primárias republicanas e este respondeu que, sim senhor, não avançaria com a sua própria candidatura. O futuro da Casa Branca, decidido por entre as sequoias. Conversas informais como estas entre políticos, empresários, diplomatas, consultores e todo o tipo de gente importante devem ter acontecido aos milhares ao longo dos anos. Por isso, Bohemian Grove ganhou fama de ser o local onde as elites, longe dos jornalistas e do olhar do público, podiam alegremente definir os destinos do mundo sem que ninguém os incomodasse. Não admira que seja terreno fértil para teorias da conspiração, e já lá chegaremos, mas na opinião do sociólogo G. William Domhoff, que já citámos atrás, não há nada de necessariamente pernicioso nesta colónia de férias, e o seu argumento é profundamente prático, mas também, diriam os teóricos da conspiração, profundamente ingênuo. Bohemian Grove não é um local de poder. É um sítio onde os poderosos podem relaxar, aproveitar a companhia uns dos outros e conhecer alguns artistas, entertainers e professores que são incluídos no programa para dar uma fina camada de pretensão cultural e intelectual. Apesar das suspeitas de muitos, não é um local secreto para planear e conspirar. As decisões mais importantes acontecem tipicamente nos locais expectáveis, nas salas de reunião das empresas, na Casa Branca ou nos corredores do Congresso. Sim, muitos políticos, especialmente republicanos, por vezes visitam Bohemian Grove, incluindo futuros ou antigos presidentes dos Estados Unidos, mas vão até lá para demonstrar que são pessoas incríveis, para cultivar potenciais financiadores ou para se gabar dos seus sucessos. No fundo, as elites são pessoas como as outras. Gostam de relaxar, de divertir-se e de fazer networking, e se quisessem realmente encontrar-se para governar o mundo, certamente não precisavam de o fazer por entre as árvores, de bebida na mão, num belo fim de tarde de julho, onde o que apetece é mesmo comer bem, pescar ou assistir a uma peça de teatro com transformistas amadores. Tudo depende se vemos os poderosos como seres humanos banais ou como as tais aranhas, sempre a construir as suas teias, e seria muito mais fácil acreditar nesta teoria da banalidade das elites não fosse um pequeno, grande detalhe que ou confirma que os senhores do mundo são só uns miúdos mimados, ou dá aos teóricos da conspiração todas as munições de que precisam para justificar as suas paranoias. Refiro-me, claro, à cerimónia conhecida como Cremation of Care. Ok, por mais inacreditável que possa parecer, tudo o que vou descrever a seguir não só acontece mesmo todos os anos em Bohemian Grove, como foi documentado mais que uma vez, não só por estudiosos sérios como o Domhoff, mas também por teóricos da conspiração de renome como Alex Jones. Há descrições escritas, há vídeos, há áudio, cujos links, claro, deixarei na descrição deste episódio, por isso podem confiar. A Cremation of Care é a cerimónia de abertura de Bohemian Grove e também o seu espetáculo mais importante.
Não só porque custa centenas de milhares de dólares e reúne dezenas de atores, uma orquestra sinfónica ao vivo, 3 ou 4 celebridades a dar a voz a personagens sobrenaturais, um complexo jogo de luzes e projeções e até efeitos de pirotecnia, mas também porque está carregada de significado e simbologia. Cremation of Care pode ser traduzido como a cremação ou a queima das preocupações, das responsabilidades, das ansiedades. Neste contexto, o termo care é demasiado polissémico e é difícil traduzi-lo diretamente. Por isso, vou falar sempre em care até ao fim do episódio e vocês saberão a que me refiro. O importante é que todos os anos Bohemian Grove começa com um espetáculo operático no qual os seus membros queimam, metaforicamente, todas as preocupações que trazem consigo, limpando a sua alma do mundo que deixaram para trás para poderem aproveitar o Grove com toda a liberdade espiritual. A certa altura, uma das personagens da encenação até fala em sacudir o sofrimento como o pó da cidade e espalhar ao vento as preocupações da vida, pois a grande natureza é o refúgio dos corações cansados. Mas a Cremation of Care não é como as Lakeside Talks. Não aparece um coach profissional a sugerir como lidar com pensamentos negativos. A cerimónia acontece junto a um pequeno lago, mesmo à frente do local das refeições, numa espécie de anfiteatro formado por um palco rodeado de enormes árvores. Ao som de uma música fúnebre tocada pela orquestra, surge da escuridão uma procissão de figuras humanas vestidas com longos mantos vermelhos e cada uma transportando um archote aceso. São dezenas e dispõem-se em fila, viradas para a audiência, ao longo do palco. A seguir, vemos que algumas das figuras transportam consigo o que parece ser um caixão. A cerimónia é dirigida por um sumo sacerdote, isto é, uma autoridade religiosa que faz sacrifícios aos deuses, e a sua voz ecoa pelo Grove, projetada por enormes colunas de som. A coruja está no seu templo de folhas, diz ele, que todos os que entram em Grove lhe sejam reverentes. E repete o lema do clube, Weaving Spiders Come Not Here. A seguir, informa que a pira funerária aguarda o cadáver de Care e pede que lhe tragam fogo. E é aí que as luzes são desligadas, soa o ruído de um trovão e a voz de Care se faz ouvir, vinda da escuridão da floresta e dirigindo-se diretamente aos membros do clube. E sim, vamos mesmo ouvir a voz da Care, tal como os boémios que lá estiveram presentes. Todos os clipes que vão ouvir a seguir são retirados de um delicioso vídeo de YouTube recentemente publicado com o título Bohemian Grove 2024 Cremation of Care, cujo link, claro, deixarei na descrição do episódio com a devida vénia ao seu autor. Parece ter sido filmado por um qualquer aventureiro que arriscou trepar uma das encostas que circundam Bohemian Grove e, escondido por entre os arbustos, filmou a cerimónia com um telemóvel. A qualidade não é a melhor. Vão ouvir 3 tipos de sons sobrepostos. O primeiro é uma sinfonia de sapos. Afinal, estamos numa floresta, ao pé de um lago. O segundo é o ruído ocasional do nosso jornalista independente, a pisar folhas secas ou a arfar, apavorado, sempre à espera que alguém o apanhe. Mas o que nos interessa é a voz que se ouve lá mais atrás. Sons of Bohemia, we have spent so much time together. But let's not be fooled by this silly pageantry. We've enjoyed such generous and valuable time away from these trivial and frivolous pursuits. Filhos da Boémia, passamos tanto tempo juntos, mas não nos deixemos enganar por todo este aparato. O espírito de Care dirige-se diretamente à assistência como uma velha amiga e tenta explicar-lhes que nada podem fazer para se libertar dela. A certa altura, até faz um comentário um bocadinho meta, como se reconhecesse o ridículo do seu próprio espetáculo, fazendo pouco dos homens adultos, homens de negócios, homens profissionais e homens sábios, vestidos com togas, transportando archotes e fingindo que me conquistam. Fools all, grown men,
businessmen, professional men, wise men, and foolish men. All kinds and conditions of men comporting themselves like mummers, wearing gowns, carrying torches, pretending to conquer me. Mas o sumo sacerdote não se deixa enganar pelo tom brincalhão da Care e inicia uma discussão com o espírito. A coisa fica negra e a Care começa a passar-se. Eu sou a doença e a morte. Eu sou a fome, a dor e a morte, diz ela, ao que o sumo sacerdote responde, então morre. I am disease and death. Ho! Bird of Bohemia! Appear amongst thy sacred trees and banish care! Hunger and pain. Like him, great owl! Disease. Begone! Death. Then die! A Care resiste a ser derrotada e, por isso, o sumo sacerdote tem de pedir auxílio à divindade que governa sobre Bohemian Grove. Se bem se lembram, o símbolo do clube é uma coruja e, de facto, no centro do palco, tão alta como as árvores que a rodeiam, está a escultura de betão de uma gigantesca coruja com vários metros de altura, iluminada por luzes amarelas, laranjas e vermelhas, e observando os míseros membros do Bohemian Club. O sumo sacerdote pede-lhe ajuda. Oh, grande símbolo de toda a sabedoria mortal, coruja da Boémia, imploramos pelo teu conselho. O thou, great symbol of all mortal wisdom, owl of Bohemia, we beseech thee, grant us thy counsel. E é com a supervisão espiritual da coruja da Boémia que começa a parte mais negra da cerimónia. Aquela que, mesmo que acreditemos que tudo não passa de uma encenação, faz-nos sentir um arrepio desconfortável. O tal caixão, transportado pelos homens de vermelho, é colocado sobre a pira funerária, um monte de madeira pronta a ser acesa por um dos archotes, e revela-se que lá dentro está um cadáver. Não um cadáver real, mas um boneco feito de massa de papel ou de tecido na forma exata de um corpo. É a Care personificada, o sacrifício que arderá na fogueira para que estes homens possam experienciar o Grove limpos de qualquer preocupação. Como diz o sumo sacerdote, vamos queimar-te mais uma vez esta noite e nas chamas que devoram o teu corpo leremos a mensagem: o solstício de verão liberta-nos. A voz da Care ainda tenta demovê-los. Fools! Fools! Mas não há nada a fazer. Um dos homens aproxima o archote à pira funerária, a madeira pega fogo e os membros de Bohemian Grove gritam, assobiam e aplaudem, enquanto o corpo físico da Care, que relembro, parece um cadáver humano, é queimado à frente dos seus olhos, aos pés da gigantesca coruja da Boémia. No final da cerimónia, o sumo sacerdote celebra: Boémios, pelo poder da vossa irmandade, a Care foi morta. Bohemians! Bohemians! By the power of your fellowship, Gold Care is slain! E depois, a vida volta ao normal. Ou melhor, a um novo normal. Diz-nos Domhoff. A cerimónia terminou. Os celebrantes, iniciados na atitude despreocupada de Bohemian Grove, partem-se em grupos mais pequenos, à medida que regressam aos seus acampamentos. Será uma noite de histórias e bebida para os homens da Boémia, sentados à volta da fogueira ou a deambular de acampamento em acampamento, renovando velhas amizades ou fazendo novos amigos. Estão longe das suas responsabilidades como decisores e influenciadores da Corporate America. Parece algo retirado da cultura tribal universal. Nada de mulheres, muita bebida e basófia, man will be man and boys will be boys. E esta parece ser a verdadeira simbologia da Cremation of Care.
Seguindo o ethos dos fundadores do Bohemian Club, com a sua mistura de gosto pelas artes, gente endinheirada e alguma imaturidade, Bohemian Grove começa todos os anos com um espetáculo que pisca os olhos a todas as religiões pagãs e histórias de deuses e sacrifícios humanos, inventando, para uma nova geração, uma espécie de pseudo-espiritualidade meramente performativa. Ali, ninguém parece acreditar mesmo no Deus da coruja ou na queima de um espírito das preocupações. Apenas curtem um bom espetáculo, uma tradição com centenas de anos apreciada por ex-presidentes e magnatas dos negócios e que os faz sentir fazerem parte de um clube secreto, exclusivo, cheio de tradições respeitáveis, mas que não se leva demasiado a sério. Mas entre corujas, sacrifícios humanos, encontros noturnos na floresta e sociedades secretas, Bohemian Grove ganhou, claro, está-se mesmo a ver, um lugar especial no coração de muitos teóricos da conspiração. Para eles, a Cremation of Care não é um show com simbolismos para fazer rir, é a descrição literal do que as elites realmente acreditam, que é como quem diz, subir a encosta e entrar em Bohemian Grove é penetrar no mais negro segredo dos satanistas que governam o mundo. Voltemos a Domhoff, que a certa altura diz o seguinte sobre o livro que publicou sobre Bohemian Grove. Alguns anos depois da publicação, alguns extremistas de direita pegaram no meu livro e concluíram que a Cremation of Care, a inofensiva encenação que dá início ao acampamento, era, na verdade, uma forma de promoção da homossexualidade e do culto satânico. Um deles até sugere que há sacrifícios humanos em Bohemian Grove, e um vídeo alarmista e um site fazem também estas afirmações. É difícil saber com precisão a que se refere quando fala de extremistas de direita, mas eu tenho a minha teoria. Já lá vamos ao tal vídeo alarmista. Primeiro que tudo, quem é que fala em sacrifícios humanos em Bohemian Grove? Aposto que tenho um candidato perfeito. Mais uma vez, vamos a uma citação e os fãs deste podcast são convidados a tentar adivinhar quem escreveu estas palavras. Existe um recreio sexual para os políticos americanos e estrangeiros, mafiosos, banqueiros, homens de negócios, entertainers, etc. Todos iniciados na Irmandade de Babilónia. Chama-se Bohemian Grove. Eu visitei a área em 1997 e quando disse ao recepcionista do hotel onde ia, ela avisou-me para ter muito cuidado, porque algumas pessoas que tinham investigado Bohemian Grove nunca mais tinham sido vistas. Em Bohemian Grove, Kathy e outros que entrevistei dizem ter sido forçados a servir as perversões dos seus abusadores, incluindo rituais satânicos, tortura, sacrifícios de crianças e consumo de sangue humano. Eu já vi uma fotografia tirada às escondidas de homens de manto ao lado de uma enorme fogueira e a adorar uma coruja de pedra de 12 metros de altura. A coruja é o símbolo de Moloch, ou Molech, e era a esta divindade que as crianças dos babilônios, dos hebreus, dos fenícios e dos cartagineses eram sacrificadas no fogo. Esta fotografia é uma prova visual de que, desde há muitos anos, rituais druídicos são realizados em Bohemian Grove com pessoas vestidas de vermelho, em procissão, cantando para a grande coruja Moloch. Ok, muita coisa, vamos por partes. O que acabaram de ouvir é um excerto de The Biggest Secret, The Book That Will Change the World, ou seja, o maior de todos os segredos, o livro que mudará o mundo. A obra de 1999 do nosso querido David Icke, o mestre das teorias da conspiração sobre a nova ordem mundial e criador da teoria dos reptilianos humanoides, segundo a qual o mundo é controlado por dinastias milenares de reptilianos vindos de outra dimensão e que contam com a ajuda de uma elite satânica, pedófila e assassina. Para David Icke, a coruja dos boémios não é apenas uma brincadeira com o símbolo e mascote do Bohemian Club, como a águia do Benfica ou, para não ferir suscetibilidades, o leão do Sporting ou o dragão do Porto. A gigantesca estátua da coruja, a protagonista da Cremation of Cares,
é uma representação literal do deus Moloch, que, segundo a minha fiel enciclopédia Larousse, se trata de uma obscura divindade cananeia de Canaã, mencionada na Bíblia e ligada à prática de sacrifícios de crianças. Os historiadores acreditam hoje que este nome designa estes sacrifícios mais do que qualquer deus. Mas o que é que um pouco conhecido deus dos tempos bíblicos tem que ver com o satanismo contemporâneo? David Icke esclarece. O meu uso do termo satanismo não tem nada a ver com a versão cristã do diabo. Utilizo o termo para descrever um sistema de sacrifícios rituais e tortura que, por mais surpreendente que seja para muita gente, é comum em todo o mundo. Satanismo é apenas outro nome para a adoração de uma força altamente destrutiva e negativa que ao longo dos séculos tem recebido vários nomes: Nimrod, Baal, Moloch, Seth, o Diabo, Lúcifer e tantos outros. O satanismo perverte tudo o que é positivo, da mesma forma que os nazis pegaram num símbolo positivo, a suástica, e viraram-no ao contrário para simbolizar algo negativo. É por isso que os satanistas invertem o pentagrama e o motivo pelo qual usam o preto para simbolizar a escuridão, daí as suas missas negras. As redes satânicas, sob a alçada de várias divindades, foram criadas pela Irmandade de Babilónia para servir os seus objetivos. Ou seja, as dinastias de sangue reptiliano que governam o mundo há milénios dedicaram-se a sacrifícios ritualistas a vários deuses ao longo da história, mas todos representam a mesma força negativa. A Irmandade da Babilónia, que em Bohemian Grove é mesmo chamada de Irmandade, pelo sumo sacerdote, como vimos há pouco nos nossos clipes, não é mais que um dos termos usados por Icke para designar este conjunto de donos do mundo. Icke também fala de uma tal Cathy, que diz ter sido forçada a servir as perversões dos seus abusadores, incluindo rituais satânicos, tortura, sacrifícios de crianças e consumo de sangue humano. Esta Cathy, cujo apelido é O'Brien, merecerá certamente o seu próprio episódio, mas por agora basta dizer que é uma espécie de whistleblower da Irmandade da Babilónia. Segundo os seus livros e entrevistas, Cathy O'Brien foi recrutada, ainda em criança, para servir a redes de pedofilia internacionais e mais tarde viu-se engolida pelo MK-Ultra, o projeto mega secreto da CIA de estudo da mente humana sob o efeito de tortura psicológica e psicadélicos. O'Brien diz ter sido vítima de todo o tipo de abusos por parte das elites, incluindo até o presidente George Bush, e só anos depois, usando técnicas avançadas de hipnotismo, conseguiu recuperar essas memórias reprimidas e contar a sua história. Segundo ela, Bohemian Grove era apenas um de vários locais onde os satanistas babilónios desenvolviam as suas atividades. Ou seja, Bohemian Grove encaixa na perfeição na grande teoria de David Icke, aparentemente confirmando tudo aquilo em que acredita. Se bem que, para sermos justos, Bohemian Grove parece ter sido inventado para trollar alguém como David Icke, um clube exclusivo, algum secretismo, as elites reunidas todas no mesmo espaço, uma floresta à noite, a simbologia pagã, simulações de sacrifícios humanos e gente adulta, vestida com mantos vermelhos, a transportar archotes e a queimar bonecos em forma humana. É quase demasiado conveniente. O exagero é tão grande que se torna cômico, como se os babilónios quisessem mesmo muito que soubéssemos o quão doentios podem ser. É tudo tão excêntrico, tão in your face, que é legítimo perguntar se uma irmandade secreta realmente se comportaria de forma tão obviamente bizarra. Afinal, já larguei algumas pistas sobre jornalistas que se infiltraram em Bohemian Grove e descrevi, usando clipes áudio, a cerimónia que David Icke diz adorar um deus com milénios de história. Como é que é possível que as reuniões à porta fechada entre chefes de Estado, ou os almoços do Clube Bilderberg, ou a Conferência de Davos, outros pontos de encontro das elites, não venham cá para fora, digamos, mas logo o seu mais exagerado e satânico ritual
possa ter sido filmado e esteja confortavelmente a ganhar pó no YouTube. É preciso tirar qualquer dúvida, entrar em Bohemian Grove e sair de lá com provas concretas, não pelas mãos de jornalistas, que, como sabemos, estão metidos na cabala, mas graças à ação de um verdadeiro resistente à nova ordem mundial. Refiro-me a outro grande camarada deste podcast, Alex Jones. Entrar em Bohemian Grove é estranhamente fácil. Philip Weiss, que já citámos anteriormente, conta como conseguiu. Descobri que a segurança em Grove não está à altura da sua reputação. Os sociólogos que tinham estudado o local estavam certos. Não havia propriamente segurança. Vesti-me com a roupa típica de um conservador de férias, andei sempre com uma bebida na mão e fiz questão de ter sempre o Wall Street Journal ou o New York Times debaixo do braço. Equipado desta forma, entrei e saí de Bohemian Grove ao longo de 7 dos seus 16 dias de acampamento, entrando de forma transparente naquilo que é visto como o enclave impermeável e numa área que a imprensa diz ser altamente bem guardada. Em nenhum momento fui barrado ou interrogado. De facto, consegui aproveitar muitos dos prazeres de Bohemian Grove, em particular os discursos, canções, drag shows e intermináveis brindes, apesar de nunca ter chegado a dormir em nenhum dos acampamentos ou a nadar todo nu à noite no Rio dos Boémios. Esta opinião parece ser sustentada por outro jornalista que entrou em Bohemian Grove, Jon Ronson, que em 2001 lançou 2 obras essenciais para entender o pensamento conspiratório americano do fim do século XX. A primeira foi o documentário The Secret Rulers of the World, os governantes secretos do mundo, para o qual Ronson seguiu de perto alguns extremistas e teóricos da conspiração, incluindo David Icke e Alex Jones. E a segunda obra, o livro baseado neste documentário e que se tornaria um clássico do género, chama-se Them, Adventures with Extremists, ou seja, eles, aventuras com extremistas. A certa altura, Ronson dá por si num motel de berma da estrada a alguns quilómetros de Bohemian Grove e acompanhado por Alex Jones e pela sua entourage, o seu produtor, Mike, e a sua namorada, Violet. Por esta altura, ou seja, há 23 anos, Alex Jones já era um teórico da conspiração famoso no mundo da talk radio, mas começava só agora a fazer o salto para a internet. O seu plano era simples: penetrar em Bohemian Grove com uma câmara oculta e obter, pela primeira vez na história, não um relato em segunda mão da Cremation of Care, mas sim imagens em vídeo, que depois pudesse transformar num documentário e vender em formato VHS ou publicar online. Para isso, Alex Jones e Ronson pediram ajuda a Rick, um advogado local que já tinha entrado em Bohemian Grove 2 ou 3 vezes e sabia os truques todos. Mas para desapontamento generalizado, as suas recomendações ficaram muito aquém da fantasia de infiltração num lugar secreto. Aqui, Ronson escreve na primeira pessoa. "Qual é o segredo?" perguntei eu. "Como é que conseguimos entrar?" "O segredo?" disse Rick. "Basta ir a pé até à entrada. Foi isso que fiz. Deve haver 1 ou 2 seguranças sentados à beira da estrada, com um ar aborrecido. Basta acenar-lhes enquanto passas. Acenas e dizes olá. É só." "É só?" perguntou Alex. "Aquilo que não deves fazer", disse Rick, "é destacar-te. Não deves vestir-te como uma pessoa jovem. Até os membros jovens não se vestem como jovens. Veste de forma casual, com calças de algodão." "Um pouco formal?" perguntei. "Formal, sim", disse Rick. "Eles são todos formais. Usam boné de beisebol." "Chinelos de praia?" perguntou Alex. "Sandálias?" "Sandálias é ótimo", disse Rick. "Mas os chinelos de praia não são uma boa ideia." Apesar da total ausência de perigo iminente, até ao último momento, Alex Jones comporta-se mesmo como alguém que vai fazer uma missão em território inimigo. Caso seja apanhado, a sua forma de ver o mundo
leva-o a acreditar que cairá nas garras de uma sociedade secreta satânica e que, por isso, corre perigo de vida. A certa altura, combina com Mike, o seu produtor, que o acompanhará até a Bohemian Grove, que caso se cruzem com alguns dos membros, deveriam apresentar-se como David Hancock e o professor Mike Richards e falar de qualquer coisa tecnológica para passar despercebidos entre os grandes homens dos negócios e da tecnologia. Até ensaiam todo um pequeno debate sobre microprocessadores. Agora a sério, diz Alex, os microprocessadores estão a evoluir tão depressa, já está a chegar ao nível molecular. A questão é, em que nível é que os conhecimentos básicos da ciência nos vão impedir de tornar estes sistemas mais pequenos? A revolução nanotecnológica é aquilo que eu acho mais dinâmico. E quando começa a anoitecer, Ronson descreve a viagem de carro até Bohemian Grove. A viagem até aos portões de Bohemian Grove foi feita num silêncio ansioso. Violet, a namorada de Alex Jones, encostou o carro junto à entrada. Se não voltarem até às 11 da noite, regressa às 11h30, disse ela a Alex. E a cada meia hora depois disso, disse Mike. A que horas é que devo contactar a polícia? Perguntou Violet. Às 6 da manhã, disse Alex. Se algo nos acontecer, faz um escândalo, disse Mike. Promete-nos. Eu prometo, disse Violet. Aqui vamos nós, disse Alex. E foram mesmo, saindo do carro e desaparecendo por entre os arbustos. Mas Ronson e Rick, que entretanto tinham ficado para trás, decidiram momentos depois juntar-se a eles. Foi tão fácil como imaginavam. Cumprimentaram os seguranças à entrada que os deixaram passar e quando deram por si, estavam em Bohemian Grove. No livro, Ronson descreve basicamente o mesmo que Weiss e Domhoff. O ambiente de fraternidade masculina, as bebidas, os pósteres sobre alguns dos espetáculos de drag, o paganismo de Loja dos 300, as figuras de coruja por todo o lado e, finalmente, claro, a Cremation of Care, à qual Ronson assiste do princípio ao fim. Mas a curta estadia em Bohemian Grove não é a parte mais interessante desta história, pelo menos para mim. Finalmente, os dois grupos regressam ao quarto de motel, primeiro Ronson e Rick, e finalmente Alex Jones e Mike. Estes dois últimos vêm extasiados. Alex Jones parece ter bebido 10 cafés seguidos, gesticula com entusiasmo e descreve a adrenalina de ter olhado para o Deus Coruja com os seus próprios olhos. Conseguiu gravar tudo. A sua câmara de vídeo, escondida dentro de uma mala a tiracolo, com um buraco por onde espetar a objetiva, captou largos minutos da Cremation of Care, incluindo os homens dos archotes, a coruja, os cânticos e a queima do cadáver. Mas como Ronson também lá esteve, os dois homens podem comparar experiências. A certa altura, Ronson descreve a cerimónia como uma simples peça de teatro, uma excentricidade de gente rica e poderosa que queima simbolicamente as preocupações do dia-a-dia para poderem finalmente aproveitar dias de sol. E Alex Jones diz algo, para mim, fascinante. Escuta, nós percebemos que eles não estão literalmente a matar uma pessoa, ok? Nós percebemos isso. Mas John, a ver se nos entendemos, estavam a queimar a representação de um humano em deferência ao seu grande Deus Coruja. Era um sacrifício humano simulado, com a pessoa a implorar pela sua vida. Isto é lixo luciferiano bizarro. Este é um dos meus parágrafos favoritos do livro, aliás, de qualquer livro que já li sobre teorias da conspiração. É que Alex Jones acreditava que em Bohemian Grove se faziam sacrifícios humanos, não metafóricos ou alegóricos, mas literais. Pessoas verdadeiras, como Cathy O'Brien, eram violadas e depois queimadas naquela fogueira e, no entanto, ao assistir com os seus próprios olhos a uma peça de encenação e ao confirmar por si mesmo que o sacrifício era simulado, Alex Jones demora apenas um microsegundo a adaptar a sua crença. Já não precisa de um cadáver real, basta-lhe a sua representação, que para ele
é quase tão grave como se os Bohemians tivessem mesmo queimado uma pessoa. Algo que falsificaria a sua teoria é imediatamente absorvido, recontextualizado e manipulado para servir de confirmação e não de desafio. E o mais giro é que Alex Jones faz tudo isto depois de admitir que o boneco na fogueira não era uma pessoa real. Depois de dizer em voz alta, como se fosse um mero detalhe, que o principal horror da Cremation of Care é, na verdade, pura ficção. Para alguém como Alex Jones, será praticamente impossível demonstrar que Bohemian Grove não é aquilo que pensa ser. A única opção seria voltar ao acampamento, interromper a Cremation of Care, recolher uma amostra do cadáver queimado na fogueira, fugir, ir a um laboratório e fazer algumas análises. Só assim saberíamos estar na presença de um corpo humano ou de um amontoado de cartão e tecido. E mesmo assim, seria possível dizer que as amostras tinham sido manipuladas em laboratório ou que a elite, alertada do plano, tinha, só naquela noite, trocado um cadáver real por um boneco. Provar que Bohemian Grove não é um antro de satanismo, isto é, provar uma negativa, é sempre complicado. E por isso, os membros do Bohemian Club dificilmente poderão convencer os teóricos da conspiração de que tudo não passa de uma brincadeira, ainda que muitos possam achá-la de mau gosto. A partir daqui, os relatos de Ronson e Alex Jones dividem-se e espelham as suas interpretações opostas daquilo a que assistiram em Bohemian Grove. Ronson pinta Alex Jones como um homem desesperado por acreditar em alguma coisa, por transformar uma alta produção teatral assumidamente kitsch numa evidência das suas paranoias mais profundas. Mas Alex Jones, claro, vê tudo de outra maneira. Pouco tempo depois da sua aventura, lançou o documentário chamado Segredos Negros, dentro de Bohemian Grove, que, aposto, será o tal vídeo alarmante de que nos falou o Domhoff quando se queixou do aproveitamento que fizeram do seu livro. Documentário este que inclui as filmagens captadas por Alex Jones em Bohemian Grove, a sua interpretação satânica e esotérica da cerimónia e onde Ronson aparece de vez em quando como personagem secundária só em alguns planos, enquanto analisam juntos um mapa da área sobre a cama do quarto de motel. Para Ronson, Bohemian Grove é exatamente aquilo que parece ser. Um clube de gente rica a dar aso à sua excentricidade. Mas para Alex Jones, Bohemian Grove é exatamente aquilo que parece ser. Um local secreto e escondido do mundo onde as elites fazem cerimónias estranhas e assustadoras a um deus pagão. No entanto, as duas interpretações não são propriamente contraditórias. Por mais racionais que possamos ser, não é difícil sentir o tal arrepio pelo corpo, ficar surpreendido, talvez chocado, talvez desconfortável, com o facto do quem é quem da elite americana se reunir mesmo num clube secreto onde se discutem tecnologias de ponta e futuras presidências e onde todos aplaudem uma cerimónia que parece tirada da imaginação febril de um paranoico. É tudo muito, muito, muito estranho. Cómico, sim, e talvez explicável, mas estranho. Não é preciso ser teórico da conspiração para achar Bohemian Grove um fenómeno absolutamente bizarro. E também não é difícil admitir que, com todos os seus defeitos, Alex Jones tocou numa ferida. Numa coisa, ele tem razão. Clubes secretos como Bohemian Grove são, sem dúvida, um ponto de encontro para as elites. Um lugar onde os homens mais poderosos do mundo podem interagir, praticar alguma promiscuidade política e económica, ganhar a confiança uns dos outros e, quem sabe, alterar o destino da história, bem longe dos olhares do público. Domhoff, que, recordo, é sociólogo, faz a seguinte análise, extraindo alguns pontos positivos e outros talvez negativos. De acordo com a literatura científica da psicologia social, as pessoas que se encontram em ambientes relaxados e veem o seu grupo como exclusivo, aproximam-se ainda mais que pessoas noutro tipo de grupos. Melhor ainda, os membros de grupos exclusivos
têm maior probabilidade de se ouvirem uns aos outros e chegar a algum consenso, caso tenham a tarefa de resolver algum problema de policy. Resumindo, um estudo de Bohemian Grove pode demonstrar que a coesão social contribuiu para a formação de consensos políticos. Ou seja, queimar bonecos em forma humana pode até ser, de forma algo distorcida, uma força para o bem. E mais à frente, num parágrafo que faria com que os teóricos da conspiração se atirassem para o ar, o mero facto de homens ricos de todo o país se reunirem em circunstâncias de tanta proximidade, como os de Bohemian Grove, prova a existência de uma classe alta socialmente coesa. Demonstra que muitos destes homens conhecem-se mesmo, que comunicam cara a cara e que funcionam como uma rede social. Neste sentido, costumamos olhar para Bohemian Grove e outros retiros semelhantes como o resultado de processos sociais que conduzem à coesão de classe. Mas estas instituições podem também ser vistas como facilitadoras de laços sociais. Uma vez formados, estes grupos tornam-se mais um caminho para a manutenção da coesão da classe alta. Resumindo, não acredito nos sacrifícios humanos, mas que a elite é coesa, lá isso é, a bênção da coruja parece secundária. E perante isto, na verdade só me restam perguntas. Um fenómeno como Bohemian Grove é bom? É mau? É cagativo? É creepy? Será mesmo preciso os deuses malucos e as simulações de sacrifício humano? Não poderiam chegar à tal coesão de classe a jogar ping-pong ou a praticar columbofilia? Será que eles estão a gozar connosco? Será que os teóricos da conspiração têm razão e o facto de Bohemian Grove ser tão obviamente bizarra é só um truque das elites, convencidas de que ninguém que estude a Cremation of Care a poderá alguma vez levar a sério? Será que vestirmos-nos de vermelho e de archote na mão a cantar aos pés de uma coruja de 12 metros é o melhor método possível para passar despercebido? O que é que vemos quando olhamos para a fogueira em Bohemian Grove? Um cadáver verdadeiro ou um simples e inocente boneco de pano? Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em www.patreon.com/bruapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares, amigos e membros de clubes em comum. Até à próxima!